Bom dia, meu irmão. Tudo bem com você aí? Prazer em te conhecer, hein? A gente pode sim trocar umas ideias aí, né? Com respeito, com educação, porque afinal de contas, a nossa divergência é divergência de ideias, né? Então, nossa palestra vai ser palestra sobre ideias também, tá bom? Com respeito, com atenção, né? Respeitando o espaço um do outro, tá certo? Mas é um prazer tê-lo aqui no meu WhatsApp, viu? Ô, meu irmão Pedro Calvache, como é que o senhor tá? Tudo bom? Eu fico grato aí de poder estar entrando em contato aí com o senhor. Para mim é um prazer aí estar falando com o senhor, porque eu admiro o senhor aí, eu tenho acompanhado os vídeos do senhor, tanto de debate, os ensinamentos do senhor, e eu sei que o senhor ele tem um conhecimento muito grande, então eu respeito muito o senhor, tenho um carinho muito grande pelo senhor, né? O senhor é um mestre aí na palavra, e a gente tem né, as divergências doutrinárias, tudo, mas isso não impede da gente, né, ter amizade e também considerar um ao outro como um irmão, né? Como nós somos cristãos, o senhor é cristão, eu também sou cristão, então nós podemos aí sim, realmente considerar um ao outro como irmão, né? E trocar boas ideias com respeito, conforme o senhor mencionou aí. E também, eu não sei se o senhor lembra, mas alguns dias atrás aí eu liguei para o senhor, né? E o senhor estava lá na loja do senhor lá em Sorocaba e pedindo que o senhor, se o senhor permitisse eu fazer um vídeo mostrando a visão nossa da Assembleia de Deus e assistindo o vídeo do senhor, né? Que o senhor tem na internet, mostrando a visão das Testemunhas de Jeová a respeito de Jesus, né? E aquele dia eu pedi para o senhor e o senhor autorizou. Eu tenho um canal recente ainda no YouTube, né, sobre apologia, defesa da fé. Eu gosto muito de apologia, de estudar a palavra de Deus, e com certeza eu ficarei muito grato de estar conversando com o senhor, sim, sobre alguns assuntos da palavra de Deus. E andei olhando no rodapé da Bíblia Dake, e eu vou mandar para o senhor a imagem do rodapé. O senhor dá uma conferida como está na Bíblia Dake. Eu acredito que tem algumas outras Bíblias da CPAD, assim, que os comentaristas também tá no mesmo acordo, que não tem que essa escrita no caso seria apócrifo, mas alguns mencionam que eles não são apócrifo, não, que eles são inspirados por Deus, sim, que foi o próprio apóstolo João que escreveu esse versículo aí, versículo 7 de 1 João 5 e 7. Ô, meu irmão, legal, viu? Legal. Sim, eu me lembro que você ligou, foi num sábado, né? Eu estava aqui na loja. Mas que joia. A gente pode sim. Eu tenho várias traduções, né? E a gente pode trocar umas ideias assim, como diz, né? Sempre respeitando o espaço um do outro, tá certo? E a gente conversa no particular, né? Tá joia? Mas fiquei muito feliz em ter você aí como contato aí, como um companheiro aí de labuta, tá bom? Então, você mandou aí, né, a fotografia aí da Bíblia, né? Um comentário. Meu irmão, esse códice monteforniano, você lembra quando é que ele apareceu? Quando é que ele foi escrito? Você lembra ou não? Que século foi escrito? Ô, Pedro, o Codex Monteforniano ele foi escrito em 1520. O apóstolo João ele não se identificou aí nessa epístola, né? Mas aí testemunhas do século II, Pápias, Irineu e o Tertuliano e o Clemente de Alexandria, eles afirmaram que ela foi escrita aí pelo apóstolo João, né? Somente isso aí, mas não tem a data dessa epístola, de quando ela foi escrita, e o apóstolo João também não se identifica, somente por alguns caracteres aí, né, da forma da escrita e também por essas testemunhas aí que eu citei, que eles afirmam que foi escrita essa epístola, foi escrita pelo apóstolo João. Olha, Cíprio também, né, o bispo de Cartago, no ano 200 a 258 depois de Cristo, ele cita também esse versículo aí como escrito por João. E Virgílio também de Tassos, ele cita esse versículo aí no século V, né? Então, isso que eu ia colocar para você, que esse códex aí, Monteforniano, ele é do século XVI, né? Você deu até o ano, né? 1520.
Porque eu me lembro que uma vez nós tivemos uma palestra com o Natanael Nalda aqui em Sorocaba. Veio ele e o pastor Ezequias, pessoas que você deve conhecer, né? São pessoas muito respeitadas aí no meio evangélico e também da erudição, né? E em certo momento o pastor Natanael ele citou, né? Esse 1 João 5,7. E aí nós refutamos, obviamente, dizendo que esse texto não era original. E aí ele citou o Códex Montefortiano aí, né? Montefortiano. E aí que nós citamos para ele, que ele estava citando algo do século XVI. E mostramos as referências, obviamente, né? Entendeu? Então quando você citou aí ele, né? Eu falei, bom, quem sabe tem alguma novidade aí que eu desconheça, né? Porque as coisas mudam tanto, né? E hoje nessa era de internet, né? Mas eu me lembro que na época nós citamos aí que era o século XVI, né? E você colocou aí 1520, né? Então ele é bem tardio. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, ali nesse capítulo 5 de João, ali fala que esse texto foi uma glosa acrescentada, né? E outras traduções também colocam que realmente não tem, porque os primitivos cristãos, eles na verdade, eles não adoravam a Trindade, né? Para eles Deus era aquilo que o Jesus revelou realmente, um Deus, né? Paulo também. E aí Constantino, quando sentiu que alguns lá, né, estavam sendo maioria, estavam começando a adorar Deus em Trindade, ele sentiu que o império dele estava sendo dividido pela doutrina. Foi quando ele fez o concílio lá no ano 325, em Nicéia, né? Ali foi estabelecido que Jesus e Deus eram o mesmo, né? Duas pessoas do mesmo Deus. Aí faltou a terceira. Daí no ano 381 foi feito o concílio lá em Constantinopla e aí o Espírito Santo passou a ser a terceira pessoa da Trindade, né? Aí em 431 Maria foi promulgada Mãe de Deus pelos mesmos bispos, né, lá do Oriente. E em 451 em Calcedônia fizeram outro concílio para daí promulgar que Jesus tinha duas naturezas aqui na Terra, né? A divina e a humana. Onde cria essa confusão, não, mas aqui ele estava como homem, não, aqui ele estava como Deus, aqui como homem, aqui como Deus, entendeu? Mas isso aí foi tudo na base dos concílios, né? Isso é história, inclusive, tá certo? Então, irmão Pedro, o pastor Natanael eu não conheço não, mas o pastor Ezequiel Soares eu conheço ele. E eu concordo aí com o senhor que se a Trindade ela fosse baseada aí somente em concílios, né, e no paganismo, realmente aí ela seria uma heresia, né? Mas como nós sabemos aí que o nome Trindade, nós sabemos que o nome Trindade não tem na Bíblia, né? Assim como a palavra milênio também não tem na Bíblia e algumas outras. Mas através de vários versículos que tem na Bíblia, sem precisar ir do versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia dá-nos a entender aí que o nosso Deus ele é um Deus triuno. O versículo aí de 1 João 5 e 7, ele é citado em lecionários gregos do Novo Testamento, né, o 60 e o 173, e o lecionários conhecido também como apóstolo, de data anterior do quarto século. E também o versículo ele é encontrado nas primeiras traduções do Novo Testamento, como a Pesita siríaca, né, que é do século I e que é do ano 150 depois de Cristo, e a Ítala do ano 157 depois de Cristo. Isso aí comprova a existência do texto aí no texto grego. Isso aí comprova a existência desse versículo aí no texto grego, né, que era disponível daquela época. Então, é Moisés o seu nome, né? Esse texto aí, ele é desacreditado internacionalmente, entendeu? Embora, né, eu respeito, obviamente, as suas colocações, né? Mas esse contorcionismo que os trinitaristas, né, não estou citando você no caso, né? Você apenas acredita na Trindade e está citando o que você deve ter lido aí. Mas, na verdade, esse texto nunca existiu na Bíblia. Ele foi uma glosa, né? A própria Igreja Católica admite isso, entendeu? Ele foi acrescentado, fazia parte de uma poesia de um poeta espanhol do segundo século, chamado Priscila. E aí a Igreja, com o tempo, introduziu
essas palavras dessa poesia, primeiro colocou no pé da página, depois em 1515 ele colocou no próprio texto, entendeu? Você pode pegar aí os grandes, né, eruditos da cristandade, não precisa ser testemunho de Jeová não, eles mostram que esse texto aí é fria, entendeu? É fria mesmo, tanto que a própria versão explicada das Assembleias de Deus fala que deve se omitir, né? A Trilingüe fala que deve omitir. A Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego, nem passa perto, entendeu? Outras que colocam entre colchete, mostrando que não tem no texto original grego. Porque a Bíblia é clara. A Bíblia é clara, Jesus é o Filho de Deus. Ele não é um outro Deus correlato, senão ele seria irmão gêmeo, entendeu? Ele foi gerado. O termo lá para João 1,18, né? É o único Deus gerado, tanto que algumas traduções colocam lá o único filho gerado, né? Mas lá é Theos, não é Hijos, é Theos. Então é Theos monogenes. O que significa Theos monogenes? O único Deus gerado. Então se ele foi gerado por alguém. Agora vem a pergunta, e Jeová? Alguém gerou Jeová? Não. Um outro detalhe, eu assisti parte um pouquinho do vídeo que você postou lá da minha palestra e a sua. Algumas coisas, embora devido ao meu tempo aqui não deu para assistir tudo, né? É 1 hora e pouco. Mas, por exemplo, aquele comentário que foi citado lá da Assembleia de Deus Alfa, lá o curso de pastores, ali não fui eu que citei que são 3 deuses. A Igreja, a Assembleia de Deus, no seu curso de pastores, admite que são 3 deuses. E não fui eu. Eu não sei como é que está no vídeo aí que você postou, né? Porque eu não cheguei até lá, só vi um comentário, né? No comentário você fala que foi o senhor Pedro Calvache que citou, né? Não, eu só apenas li, como está no documento do curso de pastores da Assembleia de Deus, Ministério Alfa. Ou, né, o nome lá do curso, né, deve ser Alfa. Eu tenho ele lá em casa. Um outro detalhe, quando você cita lá 1 João 5,20, 1 João 5,20 é um banho contra a Trindade. Porque ali toda a carta do apóstolo João, vou pegar só um versículo, só para ter uma ideia, 1 João 4,15. Ali fala que todo aquele que faz a declaração que Jesus é o Filho de Deus, com tal Deus permanece em união e ele em união com Deus. Então nota, a declaração que Jesus é o Filho de Deus. Isso é claro na Bíblia. E contra isso seria ir contra o que Jesus falou, o que Paulo falou, o que a palavra de Deus diz. E é óbvio que eu não apostaria a minha vida eterna numa doutrina como a Trindade. Você apostaria? Vamos imaginar que Jesus chegasse para você agora, Moisés, e falasse: olha, Moisés, você aposta a sua vida eterna na doutrina da Trindade? Se a Trindade for realmente verdadeira, bíblica, você terá vida eterna. Mas se ela for uma falácia, uma doutrina pagã, você vai ser destruído. Você apostaria? Pense nisso, faça um escrutínio. Você é um rapaz inteligente, então não vamos se apegar a dogmas, entendeu? A Assembleia de Deus admite que Jesus é o anjo. Eu vou te mostrar isso. A Assembleia de Deus admite que Jesus é um anjo. Olha só que interessante, né? Viu, Moisés? Porque veja bem, 1 João 5,20 não poderia contrariar toda a primeira carta de João ali, né? Ele faz parte da primeira carta. Então Jesus não poderia ser o Deus verdadeiro ali, porque ele veio para dar a conhecer quem é o Deus verdadeiro. Né? Fala que o Filho de Deus veio para dar a entender quem é o Deus verdadeiro. Se Jesus fosse o Deus verdadeiro, quem seria o Filho de Jesus então? Entendeu? Por isso que outras traduções, por exemplo, a edição, a Bíblia do Peregrino, a Pastoral, a Bíblia Pastoral e outras traduções colocam que por intermédio de Jesus nós conhecemos o Deus verdadeiro. Por intermédio, né? Por exemplo, você citou lá em João 1,3 que Jesus criou tudo, né? Mas na verdade ali aparece a preposição de a. Por meio dele ou através dele Deus criou tudo. Então quem criou foi Deus. O termo catistes nunca se aplica a Jesus, sempre se aplica a Deus. Jesus é o meio usado por Deus. Deus gerou Jesus, né? O princípio da criação de Deus, é isso? E aí, através de Jesus, Deus criou tudo. Então, né?
seria bom pegar traduções aí que colocam da maneira correta. Por exemplo, a Bíblia Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Jesus não criou nada, ele foi o meio usado por Deus. Pega Hebreus capítulo 1 aí, você já vê tudo isso, né? Que o Filho foi o meio usado por Deus para criar tudo o que existe, né? Sim, eu concordo com o senhor que não foi o senhor que disse, né? O senhor leu lá o comentário do curso teológico do Instituto Alfa, né? Se eu me expressei dessa forma, me expressei errado. O senhor leu apenas o que estava lá, o comentário do curso de teologia do Instituto Alfa, né? Agora falando aí um pouco sobre o título aí de Filho de Deus, nós sabemos aí que Jesus ele recebeu o título de Filho de Deus no sentido aí que ele é Deus manifestado em forma humana, né? Conforme está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Jesus ele é o Filho de Deus porque ele foi concebido aí pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso lá em Lucas, capítulo 1 e versículo 35, quando ele foi chamado de Filho de Deus pelo anjo Gabriel, né? Agora, sobre o termo aí unigênito que o senhor mencionou aí, né, o termo unigênito, que é no grego é monógenes, nós vemos aí que o sentido aí do título unigênito, nós vamos saber que ele significa que foi o único gerado, né, pelos seus pais. Isso que significa o termo unigênito, o único gerado aí pelos seus pais. Mas para Jesus nós vemos que o sentido é outro, porque o termo unigênito ele é usado em diferentes aplicações aí. E o termo ele foi usado também para Isaac. Nós vamos ver isso lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Mas Isaac ele não foi o único gerado por Abraão, no caso, né? Porque Abraão ele teve também Ismael. Então esse termo aí, unigênito, ele é usado para diferentes aplicações na Bíblia. Mas para Jesus o significado correto é que Jesus Cristo ele é o único em caráter, em tipo e natureza. O título unigênito para Jesus aí significa que Jesus ele é o único filho de Deus Pai, né? Ou seja, Jesus ele teve convivência, intimidade e relacionamento exclusivo com Deus Pai. E nos manuscritos latinos, né, os mais antigos, o termo unigênito ele era traduzido por únicos. Então Jesus ele é o único em caráter, em tipo e natureza. Quando o senhor disse aí que sobre a criação, né, que quando o senhor menciona Jesus aí que através dele Deus ele criou todas as coisas, se nós analisarmos na Bíblia nós vamos ver várias passagens bíblicas, né, que Jesus ele criou todas as coisas, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Nós podemos ver isso lá em João capítulo 1 versículo 3 ao 10, em Hebreus capítulo 1 e Colossenses capítulo 1 versículo 16. Todos esses versículos vai mostrar que através de Jesus todas as coisas foram criadas. E quando o senhor faz a pergunta se eu aposto na doutrina da Trindade, eu queria dizer para o senhor que eu aposto sim na doutrina da Trindade, porque a Bíblia ela aponta Jeová sendo onisciente, onipotente, onipresente, aponta Jesus sendo onisciente, onipotente, onipresente, e aponta o Espírito Santo sendo onisciente, onipotente e onipresente. E os três são chamados de Deus também na Bíblia. Como que nós vemos que Jesus ele é onipotente, onisciente, onipresente igual a Deus Jeová? Jesus ele é onipresente lá em Mateus 18, versículo 20. Jesus ele é onisciente lá em João capítulo 16, versículo 30. E Jesus ele é onipotente lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao 8. E o Espírito Santo, a Bíblia também dá atributos divinos para o Espírito Santo. Além de mostrar também que o Espírito Santo ele tem personalidade, a Bíblia também aponta atributos divinos para o Espírito Santo. O Espírito Santo lá em Salmo 139, versículo 7, ele é onipresente. Ele é onipotente em Romanos 15, versículo 13 e 19. Ele é onisciente em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. E também nós vamos ver que Jesus Cristo ele foi chamado de Deus por várias vezes. Tomé chamou Jesus de Deus, está lá em João capítulo 20, versículo 28. E o apóstolo João chamou também Jesus de Deus, está lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Pedro também chamou Jesus de Deus, está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. E o próprio Deus Jeová chamou Jesus também de Deus, está lá em Hebreus capítulo 1 e versículo 8.
e o Espírito Santo também ele foi chamado de Deus, está lá por Ananias, né? Está lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então nós vemos aí claramente que a Bíblia aponta tanto Jesus, quanto o Espírito Santo e quanto Deus Jeová, como tendo um atributo divino. Os três são onisciente, onipotente e são onipresente. Agora aí, com todo o respeito, né? A doutrina dos testemunhos de Jeová ensina que sobre que existe um Deus todo-poderoso, né, que é Jeová, e ensina também que Jesus ele é um Deus menor e que Jesus ele foi também criado por Jeová. Então, os testemunhos de Jeová ensinando dessa forma, vocês estão admitindo que seguem a dois deuses. Agora eu faço uma pergunta para o senhor. Como explicar então se existe dois deuses, né? Um Deus todo-poderoso que é Jeová e um Deus menor que é Jesus Cristo, porque ele foi criado. Então, se existe dois deuses, como explicar então Isaías 43, versículo 10, quando lá fala que antes de Deus nenhum Deus existiu e depois de Deus nenhum outro Deus haverá, ou seja, se formará? Você fez umas confusões aí meio grandes, hein? Theos monogenes significa o único Deus gerado, o único Deus gerado. Então não fala que ele foi gerado pelos pais, ele foi um Deus gerado, certo? Aí entra em harmonia com João 1, porque se você pegar a tradução do Copta Saídico do ano 200, terceiro século, ano 200, ali usa a expressão, né? O verbo era um Deus. O verbo era um Deus, como está na tradução do Novo Mundo, né? Outras traduções colocam o verbo era divino, porque ali falta o artigo definido para Deus quando se aplica a Jesus, mostrando que ali era um adjetivo, não um substantivo. Você vê que fala no princípio era a palavra estava com o Deus, artigo definido na frente de Deus, mostrando que era o Todo-Poderoso realmente, Deus, pessoa. Mas quando fala que a palavra era Deus, não coloca o artigo definido. Então já se subentende que ali tem um artigo indefinido embutido. Por isso que o Copta Saídico da época de Jesus coloca que a palavra era um Deus, o verbo era um Deus, né? Então veja que nós temos que colocar as coisas aí no seu devido contexto. Quando fala que Jesus foi usado por Deus, por meio dele Deus criou tudo, então está óbvio que Deus é o Criador, Jesus é o meio usado por Deus. Entendeu? Quando você fala ali que em Hebreus 1:8, Jesus é chamado de Deus, é interessante que aquilo é uma alusão ao Salmo 45 aplicado a Salomão. Entendeu? Então a tradução correta ali é: Deus é o teu trono. Deus é o teu trono. Por isso que no versículo 9 fala: por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Espera um pouco, o que unge é maior do que o ungido. Então ali a trindade não dura nem um segundo. Entendeu? Por isso que tem que pegar traduções fidedignas ao original. Porque se formos falar que lá está chamando Jesus de Deus, então Salomão foi chamado de Deus, porque ali é uma citação do Salmo 45. E o 9 já desmonta, né? Deus, o teu Deus te ungiu. Aí você vai para Hebreus 3:1, chama Jesus de apóstolo. Entendeu? O livro de Atos está cheio de passagens chamando Jesus de servo de Deus. Servo de Deus. Então, em nenhum momento dá para colocar Jesus na condição igual ao Pai. Não, ele sempre foi submisso ao Pai, né? Se você pegar o capítulo 11 de 1 Coríntios, onde fala que Deus, que o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. Algumas traduções, como a Bíblia na linguagem de hoje, coloca que Deus tem autoridade sobre o Cristo. Deus tem autoridade sobre Cristo. Assim como o homem tem autoridade sobre a mulher e Cristo tem autoridade sobre o homem. A sequência é lógica. Quando você fala que Cristo era onisciente, veja que na terra ele falou que não sabia o dia e a hora. Entendeu? Ele não usou de rodeio a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos. Unicamente o Pai. Mateus 24:36. Entendeu? Aí fala, mas estava na terra. Bom, isso é Calcedônia 451, né? Concílio. Agora, Moisés, você vai para a Revelação, ou Apocalipse 1:1, e ali fala que a revelação é de Deus, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Espera um pouco.
Isso foi o ano 96, fazia 63 anos que Jesus já havia subido ao céu. E ele recebeu a revelação do Pai, né? Conforme fala Apocalipse 1:10, porque daí João passou a ver as coisas que iam ocorrer em nossos dias, inclusive. Né? Então, Apocalipse 1:1, grave bem. Jesus recebeu a revelação do Pai lá no céu. Entendeu? E mesmo antes de vir à Terra, Jesus já era chamado de Filho de Deus, e no céu ele continuou sendo chamado de Filho de Deus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim que Paulo começa as suas cartas? Então ele é filho mesmo. Ele não é irmão gêmeo. Não é um outro Deus correlato. Ele é filho. E além disso, é aceitar o paganismo da Trindade, meu irmão. Você não é pagão. Entendeu? E quando você fala que você apostaria a sua vida eterna numa doutrina pagã, eu sei que você fala isso porque você acredita nisso sinceramente, mas tome cuidado, porque a Bíblia não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois que você souber o que é verdade, se você ficar batendo o pé num dogma pagão, aí você já pode se complicar com a vida eterna, entendeu? Os três também, eles são sempre apresentados na Bíblia, em vários versículos, né? Os três são apresentados juntos. Nós vamos ver isso lá em Mateus 3, versículo 16 e 17, em Mateus 28, versículo 19, em 2 Coríntios 3, versículo 13, em 1 Pedro 1, versículo 2, e Judas, versículo 20 e versículo 21. Todos esses versículos que eu citei dá base bíblica para a Trindade também. Viu? Nenhum desses textos cita a Trindade, meu irmão. 1 Timóteo 5:21 lá fala, né? O nome é Deus, Jesus e os anjos. Então aí temos uma trindade com os anjos agora. Abraão, Isaac e Jacó, temos uma trindade. Então, quando a Bíblia fala Deus, Jesus e o Espírito Santo, isso é bem claro, né? Quem que é a fonte do Espírito Santo? Quem é que deu o Espírito Santo para Jesus? Veja Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder. Então o Espírito Santo, ele sempre foi considerado como algo de Deus, não o próprio Deus. Não tem nenhum texto que prova que o Espírito Santo é Deus, ele é de Deus. O Espírito de Deus fala por meio de vós. O Espírito Santo sempre falou por meio de alguém, a força ativa de Deus sempre falou por meio de alguém. Entendeu? Isso é colocar o Espírito Santo como pessoa em Constantinopla em 381. Pega o Salmo 51:11, se não me falha a memória, eu estou falando aqui sem a Bíblia na mão, né? Agora deu uma folguinha aqui. Você vai ver Davi pedindo, não retires de mim o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo. Você pega Números capítulo 11, fala que tirou um pouco do Espírito Santo que estava em Moisés e dividiu em 70. Então, o Espírito Santo é de Deus, ele não é Deus, ele é de Deus. Veja Provérbios 30, versículo 4, e responda aí quem é o nome do pai e qual é o nome do seu filho. Pega aí Provérbios capítulo 30, versículo 4. E daí você me dá um retorno. E já aproveita para me responder também quem é o Deus de Jesus Cristo, lá em Apocalipse 3:12, onde ele chama alguém 4 vezes de meu Deus. Você vê que vai ficando complicado para o trinitarista, né? Vai ficando complicado. Então me responda. Tá bom, meu irmão? Quem é o anjo do concerto? Aí você vai ver que a própria Assembleia de Deus fala que esse anjo do concerto é Jesus, né? Também o anjo que prende Satanás lá em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia da Assembleia de Deus também fala que aquele anjo é Jesus. Aliás, só Jesus teria condições, né? Abaixo de Jeová para prender Satanás, né? Não é verdade? Não, Pedro, eu não fiz confusão não. Quando eu disse aí do significado do termo unigênito, que significa único gerado por seus pais, eu não falei especificamente desse texto, mas sim do significado do termo unigênito no dicionário, que no dicionário o significado é único gerado, né? Ou filho único. Mas quando eu me referi ao texto aí, falando sobre Jesus, eu quis dizer que o termo unigênito, né, monógenes, ele vem na Bíblia, ele é usado para diferentes aplicações. Exemplo, o termo unigênito foi usado para Isaac. Nós sabemos que
que Isaac ele não foi o único gerado por Abraão, mas lá em Hebreus 11, versículo 17, o termo foi usado para Isaac, mas Abraão também teve outro filho, que foi Ismael, entendeu? Então o significado correto para Jesus aí é que Jesus Cristo ele é o único em caráter tipo natureza, por causa da convivência, intimidade e relacionamento exclusivo que ele tem com Deus Pai. Quando você disse aí que Jesus ele é chamado de servo, nós sabemos que é porque ele veio, não veio para fazer a sua própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade de Deus Pai. E sobre Jesus ele ter sido ungido aí, né, Deus ter ungido a Jesus, isso aí sim, eu sei que faz uma alusão ao Salmo 45, mas todos os antigos reis, os antigos reis, os sacerdotes, eles também, quando eles eram separados para algum ofício, ou separados para algum trabalho, eles eram consagrados também, e era derramado óleo sobre a cabeça deles. Nós vamos ver isso lá em Levítico 8, versículo 12, em Números 3, versículo 3, 1 Samuel 10, versículo 1, 2 Samuel 2, versículo 7, Salmo 2, versículo 2, Isaías 61, versículo 1, em Atos 4, versículo 27, e Atos 10, versículo 38. E quando Jesus ele foi consagrado a Messias, né, e como rei, isso foi uma alegria, foi um triunfo. Então por isso que é usada essa expressão, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Isso aí significa que Jesus ele está acima de tudo. E ele foi exaltado, né, acima de todos os reis e de todas as autoridades. É só a gente ler lá em Filipenses 2, a partir do versículo 6, que nós vamos ver que o nome de Jesus ele foi exaltado, foi elevado sobre todos os nomes. Então, por isso que deu essa expressão aí, que teu Deus te ungiu. Isso é porque, já respondendo a sua pergunta, se Jesus ele tem um Deus, eu respondo que sim. Jesus ele tem um Deus, porque Jesus ele é divino, né, por natureza. Ele adorou a Deus o Pai. E como um bom judeu, que ele estava debaixo da lei, né, porque ele nasceu sob a lei, nós vamos ver isso lá em Gálatas 4, versículo 4, ele glorificou o Pai aqui na terra, consumando a obra, está lá em João 17, versículo 4. Jesus ainda ele é um homem, nós vamos ver isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque Jesus Cristo ele ressuscitou com o corpo glorificado. Nós vamos ver isso lá em Filipenses 3, versículo 20 e 21. Então logo pode-se dizer que Jesus o homem, ele sempre terá alguém, né, que é o Deus Pai, para chamar de Deus. Mas o fato aí de Jesus chamar o Pai de seu Deus, não significa que Jesus ele não tem a mesma natureza divina que seu Pai. Pois o próprio Jeová, como eu já disse, né, ele chamou Jesus de Deus, está lá em Hebreus 1, versículo 8, conforme nós estamos mencionando aí sobre esse texto. E ele disse lá em Hebreus 1, versículo 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. E quando você disse aí, quando eu mencionei sobre os versículos e da base da Trindade, porque os três são apresentados junto no mesmo versículo, eu não citei 1 Timóteo 5, versículo 21, não. Não sei se você fez alguma confusão aí, eu não citei 1 Timóteo versículo 5 e versículo 21 não. Viu? Tá ficando complicado, né, Moisés? Você responder tá ficando complicado, né? Porque em todo momento Jeová sempre está em superioridade a Jesus. Jesus sempre submisso, Jeová sempre comandando, né? Só para falar lá sobre Isaac, né? Que Abraão teve 2 filhos, mas Isaac foi o herdeiro da promessa. Assim, quando a Bíblia fala que Israel é o meu primogênito, mas no caso lá de Jacó, né, que depois passou a ser chamado de Israel, Esaú era o primogênito. Só que Jacó, que se tornou Israel, foi o primogênito, porque foi a primeira nação que Jeová teve tratos. Então ele é primogênito nesse sentido também. Entendeu? Agora, com respeito à questão aí de Hebreus 1:8, se você pegar traduções mais fidedignas do que a tradução Almeida, você vai ver que ali fala, Deus é o teu trono. Deus é o teu trono, porque a fonte do reinado de Jesus vem de Deus. Entendeu? A fonte do reinado vem de Deus. E aí entra, por isso Deus, o teu Deus te unge. A questão que nós estamos discutindo aqui, ou dialogando, é sobre a questão da diferença de poder entre Jesus e Jeová. Jesus, ele tem um Deus acima dele. Entendeu? Esse é o grande detalhe que os trinitaristas não... É difícil para um trinitarista. Eles colocam Jesus no mesmo patamar de Deus. E não é. Porque Jeová não tem um Deus acima dele. Agora Jesus tem. Entendeu? Quando você coloca aí... 1 Timóteo 2,5, falando lá de um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, você quer dizer que Jesus está como homem lá no céu, é isso?
Porque se você quer dizer que Jesus está lá como homem lá no céu, intercedendo para os humanos, aí também você entra numa grande contradição. Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, olha, pois faço-vos saber, irmãos, que as boas novas que vos foram declaradas por mim não são algo humano. Olha o 12. Porque nem as recebi de um homem, nem me foram ensinadas, nem me foram ensinadas, exceto por intermédio de uma revelação de Jesus Cristo. Então, note, as boas novas que Paulo pregava, ele não recebeu de nenhum homem, mas recebeu de Jesus. Então, se Jesus estivesse ali como homem, estaria recebendo de um homem. E quando eu citei lá 1 Timóteo 5:21, que eu quis dizer para você que quando fala Pai, Filho e Espírito Santo, Abraão, Isaac e Jacó, usa o nome 3 aí, isso não quer dizer que exista uma trindade, entendeu? Isso não existe, não quer dizer isso aí. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, você citou lá 1 João 5,7, né, aquele texto espúrio lá, totalmente desacreditado por todos os eruditos, porque realmente não tem nenhuma base bíblica. Se você pegar, por exemplo, o versículo 8, diz assim, olha, o Espírito e a água e o sangue, e os três estão de acordo. Então aqui fala do batismo de Jesus, olha, o Espírito, né, que desceu lá em forma de pomba, a água do batismo e o sangue que ele derramou. Diz que esses três elementos estão de acordo, entendeu? Mostrando aí que a água não é pessoa, o sangue não é pessoa e o Espírito Santo não é pessoa. São três coisas que estão de acordo. Tanto que quando você vê lá o derramamento do Espírito Santo, como é que o apóstolo Pedro fala? A este Jesus, Deus o ressuscitou. A este Jesus, note, pronome de forma pessoal, de tratamento pessoal. A este Jesus. Aí no 33 ele fala assim, né? Aliás, no 32, né? E derramou isto que vedes e ouvis. O que ele derramou? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse pessoa, teria que falar assim, derramou este e não isto. Entendeu? Isto não é forma de tratamento para pessoas, mas para coisas. Então, realmente se torna difícil para a cristandade segurar as pontas com respeito à Trindade. Aí tem que jogar na conta do mistério. Entendeu? Então, quem é o Deus de Jesus Cristo? Quem é o Deus que Jesus adora? Esse é um outro detalhe. Quem é o Deus de Jesus e quem é o Deus que Jesus adora? Né? E você também tem que me responder, né? Óbvio, quem tem que me responder é a forma de dizer, né? Mas eu acredito que você vai me responder também Provérbios 30, versículo 4, né? Quem é o pai lá e quem é o filho? Lembrando que quando foi escrito o livro de Provérbios, Jesus não tinha vindo à Terra, né? Ele estava lá no céu com o Pai. Aí só em tempo ainda, aí eu vou parar aqui né, para você responder. João 4, 23, Jesus falando para aquela samaritana, ele usou o verbo no futuro, que os verdadeiros iriam adorar a quem no futuro? O Filho, como a maioria faz hoje? Não. Os verdadeiros adorarão o Pai. Quem é o Pai? Jesus é o Filho. Quem é o Pai? Porque Jesus, o Filho, estava dizendo que os verdadeiros iriam adorar o Pai dele. Olha só. Porque naquela época, as pessoas desprezavam Jesus, não queriam saber de Jesus. Mas Jesus, prevendo que iria haver uma mudança, que ia chegar uma época que todo mundo só ia falar em Jesus, ia deixar o Pai de lado, ele já usou o verbo no futuro. Os verdadeiros adorarão o Pai. Então nós temos a alegria, né, de adorar o Deus que Jesus adora. Olha só, uma testemunha de Jeová adora o Deus que o próprio Jesus Cristo adora, né? E óbvio que adoramos a Jeová por meio de Jesus, né? Entendeu? Jesus é o meio de se achegar a Jeová. Então, o Moisés, é legal a gente trocar ideias com você, porque você é um rapaz educado, né? Um rapaz equilibrado, porque um outro evangélico, um outro assembleiano já estaria dando pulo e já teria jogado a toalha, né? Mas você está aguentando aí as pontas, equilibradamente, educadamente, né? Mas esse negócio de adorar três deuses é complicado, hein? É complicado. Voltando ao assunto aí, você disse aí sobre a respeito de adorar
três deuses aí, né? E te lembrando, Pedro, que o senhor não mencionou sobre quando eu te indaguei sobre você estar seguindo um Deus todo-poderoso, né, que é Jeová, e um Deus menor, que é Jesus Cristo, e que ele foi criado depois de Deus Jeová. Aí eu citei lá Isaías 43, verso 10, quando fala lá que antes de Deus nenhum Deus se formou e depois de Deus nenhum outro Deus haverá. Aí eu gostaria de uma explicação do senhor, o que o senhor entende sobre isso, se Jesus ele foi criado depois, como que ele, e reconhece também que ele é um Deus, mas que é um Deus menor, como que ele foi criado depois então invalidaria Isaías 43 e versículo 10, né, que fala que depois de Deus nenhum outro Deus se formou. Mas indo aí para Provérbios 30, versículo 4, sobre esse texto aí, nós não podemos aí citar um texto, né, que ele não está claro, né, porque como nós vamos citar um texto que não está claro para defender aí uma doutrina? E o senhor está usando esse texto para defender a doutrina de que Jesus ele já havia recebido o título aí de Filho de Deus no Antigo Testamento, né? Ou seja, bem antes do Novo Testamento. Mas nós sabemos aí que nós não sabemos nada sobre Agur, sobre esse personagem bíblico. A única coisa que a Bíblia vai falar sobre Agur, a única informação dele é que ele era filho de Jaque, né? Agora, se nós formos dar crédito aí nas palavras de Agur, é a mesma coisa a gente dar crédito em todas as palavras que os amigos de Jó falou. O senhor está entendendo? Está me compreendendo? Agora falando aí sobre Jesus, seu anjo. Sim, nós sabemos que Jesus, ele no Antigo Testamento recebia o título de anjo do Senhor, ou seja, mensageiro de Deus, né? Mas o que nós não podemos aceitar é que Jesus ele é o mesmo personagem do arcanjo Miguel. Jesus ele não é o arcanjo Miguel. Nós vamos ver que os anjos eles foram criados. Está lá em Neemias 9, versículo 6 e Gálatas 1, versículo 16. Então, isso cabe também ao arcanjo Miguel, né? Arcanjo Miguel nós sabemos aí que é um anjo de categoria superior. Então, se Neemias 9, versículo 6 e Gálatas 1, versículo 16 fala que os anjos foram criados, então o arcanjo Miguel também foi criado. Agora a Bíblia aponta Jesus sendo eterno. Está lá em Isaías 9, versículo 6, falando que Jesus ele é o Pai da eternidade. Miqueias 5, versículo 2, fala que Jesus existe desde os tempos da eternidade. E também Miguel, a Bíblia mostra que Miguel ele não tem autoridade, porque lá em Judas, versículo 9, ele diz, né, o Senhor te repreenda. Agora Jesus, ele tem a sua própria autoridade. Quando nós olhamos em Marcos, capítulo 4, versículo 10 e 11, e Marcos 5, versículo 8, nós vemos Jesus Cristo expulsando o demônio. E Miguel também, ele não pode ser adorado, porque anjos não podem ser adorados. Está lá em Gálatas 2, versículo 18, Apocalipse 19, versículo 9 e 10. Agora Jesus, ele é adorado. Está lá em Mateus 15, versículo 25, Mateus 2, versículo 11, Mateus 28, versículo 16, 17 e Hebreus capítulo 1, versículo 6. Agora, de maneira nenhuma, Deus ele nunca disse para alguém, né, para nenhum anjo sentar à sua direita. Nós vamos ver isso lá em Hebreus capítulo 1, versículo 13. Mas para Jesus, Deus ele diz para ele assentar à sua direita. Está lá em Atos 2, versículo 34. Entendeu? Salmo 110, versículo 1. Agora, Jesus, ele sendo a segunda pessoa da divindade, ele não pode fazer parte desse mesmo grupo que o arcanjo Miguel ele era, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, que Miguel, lá em Daniel 10, versículo 13, que Miguel ele é um dos primeiros príncipes. E Jesus, ele sendo a segunda pessoa da divindade, tendo os atributos divinos, ele é onisciente, está lá em João capítulo 16, versículo 30, é onipotente, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao 8, e ele é onipresente lá em Mateus 18, versículo 20. Então Jesus, ele tendo os atributos divinos, ele não pode fazer parte desse grupo aí de um dos primeiros príncipes. Se está falando no plural um dos primeiros príncipes, significa que havia igual a Jesus, vários príncipes da mesma categoria de Jesus. Então se havia vários príncipes, então isso significa que haveria vários anjos oniscientes, onipotente, onipresente, igual Jesus Cristo ele é. Então Jesus Cristo ele não pode fazer parte desse grupo, porque a Bíblia aponta Jesus sendo eterno, sendo onisciente, sendo onipotente, sendo onipresente. E a Bíblia fala também, conforme eu já disse, que antes de Deus nenhum Deus se formou, e depois de Deus nenhum outro Deus haverá. E Miguel ele foi criado. E lá em Apocalipse 12, versículo 7 também, fala que Miguel ele precisou de ajuda de anjos para poder batalhar.
Agora, Jesus não vai precisar de ajuda. Quando fala de Jesus lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, fala que Jesus ele vencerá o iníquo, né? Ele vencerá o agente de Satanás, vencerá Satanás somente com um assopro, entendeu? Irmão Pedro, eu gostaria também que o senhor me respondesse para mim duas perguntas. A primeira é a seguinte: se para vocês, nesse testemunho de Jeová, Jesus ele não é Deus Todo-Poderoso, mas que ele é um arcanjo, que ele foi criado, então quando Deus ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, então isso significa que nós somos a imagem de Deus e a imagem de um arcanjo? Então gostaria que o senhor explicasse. E a outra pergunta é a seguinte: se Deus ele existe num estado eterno, onde o tempo e o espaço ele não existe, e se Deus ele tivesse criado Jesus, Deus ele teria que ter posto então Jesus num espaço e num tempo, já criados antes do próprio Jesus. Então, se fosse assim, Jesus ele não teria criado todas as coisas. Então, como nós devemos explicar então João capítulo 1, versículo 3 ao 10, que fala que Jesus ele criou todas as coisas? Tá complicado para você, hein, rapaz? Você está citando novamente um texto que já veio à baila, né? Você me respondeu um monte de perguntas aí, mas eu vou responder as suas. João 1,3, vamos começar pelo último, né? Minha memória está meio... Eu estou aqui na loja. 1,3 fala que Deus criou tudo por meio de Jesus. Então quem criou foi Deus. Jesus nunca criou nada. Deus usou Jesus para criar. Então, esqueça, o termo catista nunca se aplica a Jesus. Só a Jeová. Apocalipse 4,11 fala que digno é Jeová de receber toda a glória, honra e louvor, porque criaste todas as coisas. Criaste todas as coisas. Então, lembre-se disso. Pega qualquer tradução aí da Bíblia, tradução boa. Não uma Almeida edição revista e corrigida com mais de 1.600, mais de 2.000 erros, né? Segundo o próprio Almeida comentou, né? Eu tenho, inclusive, essa referência numa Bíblia Almeida. Pega Bíblias boas e você vai ver que ali fala que Deus criou tudo por meio de Jesus. Aí aparece a preposição de a. De a ou de, que é uma abreviação de a. Por meio, através. Entendeu? Então já começa por aí. Quando fala lá, você falou que Jeová, em Isaías 43:10, fala: vós sois minhas testemunhas, né? Antes de mim não foi criado nenhum Deus e assim por diante. Você está se esquecendo de uma coisa. A quem que Jeová está se referindo ali nesse texto? Veja, por exemplo, o versículo 8, você já vai começar a entender, né? Ou melhor, aqui eu falo do 10, né? Antes de mim não foi formado nenhum Deus, depois de mim continuou não haver nenhum. Porque aí Jeová está falando para quem? Falando com respeito às imagens entalhadas. Se você pegar o 42:8, fala assim, olha: não darei minha glória ou louvor a imagens entalhadas. Agora, por exemplo, se você pegar Êxodo 7:1, diz que Jeová fez Moisés como Deus. Tu serás como Deus e Arão como seu profeta. Entendeu? Os anjos são chamados de deuses, os juízes são chamados de Deus. Jesus citou isso ali no capítulo 10. Você conhece o texto, citando o Salmo 82, né? Vós sois deuses. A palavra ali é Elohim, entendeu? Que se aplica a Deus também, plural de majestade. Então, não tem nada a ver aí, né? Porque Jeová ele pode levantar Deus, né? Que vai em nome dele, no caso de Moisés, não é isso? Juízes, anjos. Um detalhe também, Provérbios 30, versículo 4, você está tentando desmerecer o texto, com todo respeito, né? Porque foi Agur que falou isso. Mas qual é o problema? Ele falou uma verdade. Qual o nome daquele que encerrou os ventos nos seus punhos, né? Com uma capa, assim por dentro. Qual é o seu nome? Claro, está falando de Deus. E qual é o nome do seu filho? Entendeu? Então não tem isso de desmerecer porque vai contra a doutrina pagã da Trindade um personagem bíblico. Certo? Então, você não conseguiu responder. Aí está dizendo claramente que o pai tem um filho. Isso está claro. E esse filho você sabe que é Jesus. Depois você falou de Isaías 9:6. A palavra ali não é pai da eternidade, não, viu? É pai eterno. Pode pegar qualquer tradução fidedigna, porque pai da eternidade, né? Então Jesus é pai eterno, ele foi criado e depois recebeu do pai a vida eterna. Tanto que em Hebreus 5:7 fala que Jesus,
Ele orou ao Pai porque o Pai podia salvá-lo da morte. Olha só, Hebreus 5:7. Então, em nenhum momento a Bíblia vai concordar com a doutrina pagã da Trindade, o Moisés. Então, nós temos o conceito do apóstolo Paulo, né? Para nós, há um só Deus. Um só Deus, não tem três, não. Entendeu? É um só Deus. Você falou se Jesus é um Deus menor. Jesus ele é divino. Você está colocando que ele é um Deus menor. Jesus é divino. Entendeu? Ele não é o Todo-Poderoso. Ele é chamado na Bíblia de Deus Poderoso. É isso? Será chamado. Note que ele seria chamado. Agora, Jeová seria chamado? Óbvio que não. Jesus seria chamado Príncipe da Paz. Né? Deus Poderoso. Pai eterno. Não Pai da eternidade, como você colocou aí. Que algumas Bíblias trinitaristas tentam colocar, né? Então você não me respondeu ainda porque Jesus teve que receber a revelação do Pai. Então essa é uma pergunta que continua sem resposta. Se ele é Deus, como é que Deus tem que receber a revelação de outro para ficar sabendo? Essa eu estou aguardando. Apocalipse 3,12, Jesus chama 4 vezes o Pai dele, né, de meu Deus, meu Deus. Essa é outra pergunta que você está me devendo. Não me respondeu até agora. Uma outra pergunta é, quem é o Deus que Jesus adora? Quando ele falou lá para a Samaritana, acho que 4:23, né? Nós adoramos o que conhecemos. Nós. Vocês adoram o que não conhecem. Uma trindade, né? Mistério. Né? Pegando o gancho, né? Que quem adora a trindade adora um mistério. Agora, Jesus falou não. Há um só Deus verdadeiro. Há um só Deus verdadeiro. E aí está, né? E 1 João 4,15, né? Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em união com ele e ele em união com Deus. Então não adianta, você pode pegar todas as cartas de Paulo aí, ele começa, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 20:17, o que é que ele fala lá pro pessoal, lá para os apóstolos? Né? Quando Maria tentou se agarrar a ele, para de te agarrar em mim, porque ainda não subi para meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Então está claro, né? Que Jesus, ele está sempre submisso ao Pai. Você também não me respondeu aí, 1 Coríntios 15, 27 e 28. Né? 15, 27 e 28. Você também tem que me responder por que Jesus teve que receber a autoridade do Pai. Foi-me dada toda a autoridade, que Almeida usa a palavra poder, né? Mas ali não é, a palavra ali é autoridade mesmo, excusia, né? Não dinamis. Bom, se ele recebeu, é porque ele não tinha. E agora? Então não adianta lutar contra a Bíblia. Não adianta lutar contra a Bíblia. Entendeu? Não adianta. E Jesus, ele tem vida porque Jeová lhe deu a vida. Deu vida a ele. Certo? Então, me responda essas perguntas aí para que a gente possa chegar a um consenso, né? Com relação a Miguel lá, com respeito a Judas, né? Quando disse que quando disputava lá o corpo de Moisés, ele pediu para que o Senhor repreendesse a Satanás. É muito simples. Quem que é o Senhor aí que o anjo Miguel, que nós sabemos que é Jesus, e veja bem, hein? E veja bem, eu não tenho aqui agora, mas vou achar um vídeo aí que mostra que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Todo o contexto bíblico mostra isso. E quando fala ali que o Senhor te repreenda, ali na tradução Almeida hebraico-português, aparece ali o tetagrama para Jeová, viu? Yehová, o tetagrama com sinais vocálicos. Então o anjo Miguel, que é o próprio Jesus Cristo, estava pedindo para que o pai dele repreendesse a Satanás. Entendeu? Mostrando a submissão de Jesus, né? É óbvio que no devido tempo ele vai amarrar Satanás no abismo, né? E vai também esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Entendeu? Mas isso no devido tempo.
Aquele não era o tempo ainda, então ele pediu para que Jeová corrigisse Satanás. Eu vou responder as perguntas do senhor aí, mas primeiramente eu gostaria aí de refutar aí alguns argumentos, né, que o senhor disse a respeito do Espírito Santo, né, que vocês ensinam que ele é uma força ativa, inclusive uma certa feita eu conversando com o ancião da Testemunha de Jeová, ele me deu uma ilustração, comparando o Espírito Santo como se fosse uma eletricidade, né? Igual uma televisão, ele ainda me disse, igual uma televisão quando ela está desligada da tomada, não passa nada na tela da televisão, mesma coisa que ela tivesse sem vida. Quando liga a televisão na tomada, aí passa, né, as imagens e tal, então é a mesma coisa que o Espírito Santo fosse uma eletricidade, né, uma força ativa, né, que dá energia ali para a televisão ela, né, funcionar, né, ou seja, passar as imagens. Aí o senhor mencionou aí a respeito do Espírito Santo ser distribuído para os 70 anciões, mas se nós formos olhar para esse ponto de vista aí, que o Espírito Santo ele é uma força ativa, né? Eu gostaria de falar também, de mencionar que essa palavra força ativa só tem na Bíblia de vocês, só na tradução do Novo Mundo, né? Força ativa, uma eletricidade, não tem como a gente enxergar o Espírito Santo como uma eletricidade, como uma força ativa, porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo ele tem personalidade. O Espírito Santo ele fala, está lá em Atos 10, versículo 19, está lá no capítulo 21 também, versículo 11. O Espírito Santo ele entristece, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo ele ensina, está lá em João capítulo 14, versículo 26. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. O Espírito Santo ele consola, está lá em João 14, versículo 13. O Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo ele decide, né, está lá em Atos 15, versículo 28. O Espírito Santo ele ordena, está lá em Atos 8, versículo 29. E o Espírito Santo também ele dá testemunho de Jesus, está lá em João capítulo 15 e versículo 26. Então não tem como a gente enxergar, entender que o Espírito Santo é somente uma força ativa, que o Espírito Santo ele não tem uma personalidade. Fica claro, o Espírito Santo ele tem personalidade, ele fala como que uma eletricidade ia falar, como que uma eletricidade ia entristecer, como que uma eletricidade, uma força ativa ia ensinar, como que uma eletricidade ia consolar, ia interceder por nós, ia decidir alguma coisa, como que uma eletricidade, uma força ativa ela ia ordenar alguma coisa, como que uma eletricidade ou uma força ativa ela iria dar testemunho de Jesus, entendeu, senhor Pedro? Espírito Santo passou a ser pessoa a partir do ano 381, Concílio de Constantinopla. Quando você tenta personificar o Espírito Santo, personificação não significa personalidade. Ah, mas ele consola. Sim, mas o cajado de Deus também consola, tá? O cajado de Deus também consola. Salmo capítulo 23, né? Nem vou citar o texto que você conhece, só pegar lá. Ali fala, meu cajado, o teu cajado me consola. Então o cajado é uma pessoa, porque ele consola, né? Romanos 15, 4. Diz que as escrituras dão consolo. Consolo das escrituras. Então personificação não significa personalidade, viu? O Espírito Santo sempre falou pela boca de alguém, né? Se você pegar, por exemplo, Mateus 10, versículo, acho que é o versículo 19, ali diz que quando estivessem presentes uma autoridade, isso aquilo, né? Diz que não precisaria ficar preocupado porque o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus falaria por eles. Então sempre é Deus que fala através do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo fala, né? Deus usa a sua força ativa para que ela, né, atue nas pessoas que estão ali. Então o Espírito Santo nunca falou nada, ele sempre falou através de alguém. Então personificação não significa personalidade. Hoje mais e mais e mais pastores, inclusive da Assembleia de Deus, estão admitindo que o Espírito Santo não é alguém. Ele é algo, tanto que fala que derramou isto. Jamais seria uma pessoa, né? Para usar a forma de tratamento pessoal para coisas. Derramou isto que vedes e ouvis. A Bíblia fala que ele foi dividido ali em 70 pessoas. Como é que poderia ser? Entendeu? Um outro detalhe, se você pegar as Bíblias judaicas,
Ali fala do o Espírito Santo como sendo o sopro de Deus. Sopro de Deus. Pega aí uma Bíblia judaica boa, essas que tem o Novo Testamento, você vai ver ela falar o sopro de Deus. Davi, em Salmo 51:11, fala para que Deus não retire dele o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo. O Espírito Santo, se você ir para Atos 19, você vai ver que quando os apóstolos chegam lá e falam do Espírito Santo, o que aqueles cristãos lá em Éfeso falam para Paulo? Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Entendeu? Aí, por meio de Paulo, foi derramado ali o Espírito Santo naquelas pessoas. Note, nunca tinha ouvido falar no Espírito Santo. Entendeu? Acho que é Atos 19:2, onde ele diz, né? Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Então tá aí, meu amigo. Não adianta, é choro e ranger de dentes. O Espírito Santo é uma força, é algo que emana de Deus. Ali no capítulo 20 de João, 20 ou 21, não me lembro agora, né? Teria que ver na Bíblia. Fala que Jesus só falou para ele, né? Recebei Espírito Santo e soprou sobre eles. Soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Entendeu? Não adianta, o paganismo tem vida curta. Porque a verdade, ela joga para fora essa brisa que é o paganismo. Entendeu? Jeová é o Todo-Poderoso. Jesus é o Filho que ele enviou à Terra. O Filho que ele enviou à Terra. O Filho que estava com ele lá no céu e ele enviou aqui na Terra. Entendeu? E o Espírito Santo é a força que emana de Jeová. Eu tenho, por exemplo, o Fórum de Ciências Bíblicas que teve no Rio de Janeiro, onde até o pastor Ezequiel esteve lá, e lá tem eruditos que não são testemunhos de Jeová, que falam que o Espírito Santo é uma força emanada de Deus. Tanto que um detalhe interessante, você pode pegar as traduções em grego, a palavra pneuma, ágio, está sempre em letra minúscula. Interessante, né? A palavra Espírito Santo sempre com letras minúsculas. Né? Pedro está com letra maiúscula, João. Quem é pessoa realmente é como no português, usa aqui, principalmente a inicial com letra maiúscula. Mas o Espírito Santo está sempre pneuma ágil, né? Ou penevima ágil, conforme fala o grego moderno, em letras minúsculas. Entendeu? Pode pegar uma tradução em grego aí, se você ler, você vai ver isso aí. Agora falando um pouco de Jesus, aí quando o Senhor diz que Jesus ele não é Deus Todo-Poderoso só porque ele é chamado de Deus, porque juízes na Bíblia são chamados de Deus, né? Foram chamados de Deus, está lá em Salmo 82, versículo 6. Satanás ele é chamado de Deus, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Anjos também são chamados de Deus, está lá em Salmo 8, versículo 5. E até Moisés também foi chamado de Deus, está lá em Êxodo capítulo 7, versículo 1. Mas todos esses citados aí, juízes, Satanás, anjos e Moisés, para nenhum desses a Bíblia dá os atributos divinos, né? Que é onisciência, onipotência, onipresença. Mas para Jesus sim, a Bíblia aponta Jesus como onipresente, está lá em Mateus 18, versículo 20, como onisciente, está lá em João capítulo 16, versículo 30, e como onipotente, está lá em Apocalipse capítulo 1, do versículo 7 e o versículo 8. Olha, é até risível, né? Você falar que ele era onisciente, né? Óbvio, Jesus tinha a capacidade de prever certas situações, afinal de contas, ele era o Filho de Deus, né? Ele era o Filho de Deus. Agora, quando Jesus fala que ele não sabia nem o dia nem a hora, e teve que receber a revelação do Pai, certo? Então, meu amigo, é lutar contra a Bíblia, é lutar contra a verdade. Outro detalhe, Jesus não fazia nada da sua própria iniciativa. Ele só fazia o que o Pai dele mandava fazer. Qualquer coisa mais clara que isso, eu não faço nada da minha iniciativa, mas sim o que o Pai me manda fazer. João 14, 28, o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Jesus dependia do Pai para tudo. Quando alguém chamou ele de bom, não, bom é Deus. Bom é Deus. Por que me chamas de bom? Bom é Deus.
Então, não adianta, não adianta. Eu sinto pena de você porque você é um cara gente boa, entendeu? Eu vejo que você está iludido, está enganado por outras pessoas, está comendo da mão de outras pessoas. Mas olha, sinceramente, eu tô com pena de você, viu? Pena não em sentido pejorativo, pena porque eu aprendi a querer bem você. Quando o senhor disse aí que como Jesus ele pode ser Deus, sendo que ele teve que receber a revelação do Pai lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, isso aí é porque na Trindade cada um deles eles têm o seu papel, e Jesus na condição de filho do homem, ele esperou a ordem, né, do Pai para ele poder passar a revelação para o anjo, né, e o anjo ele transmitiu a revelação para o apóstolo João. Porque mesmo Jesus ele fazendo parte aí da Trindade, desse grupo aí da Trindade, que é composto de três, que os três se tornam o único Deus que deve ser adorado, porque os três se concordam em um, eles não têm discórdia entre eles, tudo que um decidir, todos os três concordam. Então mesmo Jesus ele fazendo parte aí da Trindade, ele não poderia tomar uma decisão sozinho. Então por isso ele teve que receber a ordem do Pai, da revelação, para ele poder passar para o anjo, e o anjo poder passar para o apóstolo João. Jesus não poderia tomar essa decisão sozinho, entendeu? Negativo, viu, Moisés? Negativo. Ele recebeu a revelação de Deus porque ele realmente não tinha. Ele não tinha. Jesus não usava de falsa modéstia. Quando ele sabia, ele falava que sabia mesmo. Por exemplo, quando alguém chegou para ele e falou assim, bom instrutor, ele falou, realmente, eu sou um instrutor. Eu sou instrutor. Então, quando ele falou lá em Mateus 24:36 que ele não sabia o dia e a hora, é porque ele não sabia mesmo. Quando ele recebeu a revelação de Jeová lá em Apocalipse 1, é porque ele não tinha. Não adianta querer fazer contorcionismo bíblico. Você sabe. Se quando alguém está, desculpa a expressão, quando alguém está mentindo para outra pessoa, a primeira pessoa que está sendo enganada é quem está contando a mentira. Entendeu? Então, no seu caso, você está fazendo uma afirmação que você sabe que não é verdadeira. Aí que entra aquela questão, você apostaria a sua vida eterna nessas mentiras? Se Jesus, o Jesus da Bíblia falasse, Moisés, você deposita a sua vida eterna na Trindade, se ela for pagã, você perde a vida eterna. Se ela for verdadeira, você ganha. Você teria coragem? Olha, acredito que nenhum trinitarista que tenha o mínimo de sinceridade e de conhecimento bíblico apostaria a vida eterna nessa doutrina. Então, quando Jesus fala que ele não sabia, que ele recebeu a revelação, é porque ele recebeu mesmo. Não adianta fazer contorcionismo bíblico, está ficando feio, né? Com todo o respeito, né? Você é um jovem maravilhoso, eu tenho o máximo prazer tê-lo como amigo, né? Mas está ficando feio. Agora, quando o senhor fala aí, mencionou novamente quem é o Deus que Jesus ele adora, né? O Deus, o Pai de Jesus. Quando Jesus ele fala ainda não subi para o meu Pai, lá em João 20, capítulo 20, versículo 17, ainda não subi para o meu Pai, né, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus, não tem nem necessidade de eu responder novamente sobre isso, porque eu já disse que Jesus sim, ele tem um Deus e já expliquei sobre esse assunto aí. Agora, quando o senhor pergunta aí, por que Jesus ele teve que receber o poder do Pai, a autoridade do Pai? Isso aí é simples. Quando nós olhamos lá em Filipenses capítulo 2, nós vamos ver lá que Jesus Cristo, mesmo ele sendo na forma de Deus, ele não tentou pela força ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, se fazendo na forma de servo, e achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte de cruz. Aí continua, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que ele deu um nome que é sobre todos os nomes. Então nós vemos aí claramente que para Jesus ele poder se humanizar, ele esvaziou-se da glória dele, para ele poder ser 100% homem e ser 100% Deus. E ele foi obediente até a morte de cruz, por isso que ele pagou o preço por isso. E quando Jesus ele foi obediente e virou servo, estava na forma de servo, a Bíblia nos fala que ele foi feito menor do que Deus Pai, né? Jesus disse, o Pai ele é maior do que eu, está lá em João 14, versículo 28, porque ele tinha esvaziado da glória dele. E também Jesus ele foi feito menor que os anjos nesse momento, está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Isso aí foi por causa da paixão da morte. Mas a Bíblia nos fala também que após esse período, quando Jesus ele morreu e ressuscitou, nós vamos ver que
no versículo 9 lá, de Filipenses 2, versículo 6, que Jesus ele foi exaltado, e perante o seu nome todo joelho tem que se dobrar, porque ele já ressuscitou, todo joelho tem que se dobrar, tem que adorar a Jesus, tem que se prostrar perante ele, todo joelho, os que estão no céu, na terra e embaixo da terra. E aí quando Jesus ele ressuscitou, nós vemos em João capítulo 17, versículo 4 e 5, que Jesus ele pede para o Pai devolver aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E também lá em Mateus 28, versículo 18, Jesus ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então todo o poder e toda a glória foi devolvido para Jesus, porque ele havia esvaziado, havia deixado a glória dele com Deus Pai, só não deixou de ser Deus, para ele poder ser 100% homem e 100% Deus. Realmente você está bem confuso, né? Não está conseguindo responder minhas perguntas, está fazendo um grande contorcionismo bíblico aí. Quando Jesus fala que ele não subiu para seu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, então é óbvio que ele tinha um Deus. Isso é líquido e certo. Se ele tem um Deus, ele não é o mesmo Deus e nem tem o mesmo poder que o Deus que ele adora. Porque Jeová não tem nenhum Deus acima dele. Então, tanto no céu como na terra, Jesus é menor que o Pai. 1 Coríntios 15, 27 e 28 fala que ele se sujeita ao Pai. O capítulo 11 lá de 1 Coríntios fala que Deus tem autoridade sobre Jesus, assim como Jesus tem autoridade sobre o homem e o homem tem autoridade sobre a mulher. Então isso aí, meu amigo, com todo o respeito e carinho que tem para você, mas você já sentiu, o peso da mão no sentido da Trindade, Quando você fala que Jesus em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou, isso, aquilo, não sei o que tem, interessante, como é que pode alguém se esvaziar e continuar cheio? Alguém pode se esvaziar e continuar cheio? Um copo se esvazia e continua cheio? É óbvio que Jesus, ele nunca quis ser igual a Deus. Ele não quis nem ser bom igual a Deus. E quando você fala aí que todo o joelho se dobre, e Jesus recebeu um nome, isso, aquilo, veja o versículo 11 de Filipenses 2,6. E assim, em homenagem a Jesus, todos no céu, na terra e no mundo dos mortos cairão de joelhos. Note o 11. E anunciarão publicamente que Jesus Cristo é o Senhor para quem? Porque ele é Deus? Não. Para a glória de Deus o Pai. Então tudo é para a glória do Pai de Jesus, do Deus de Jesus. A Trindade aí durou segundos. Entendeu? Durou segundos. Então, tanto no céu como na terra, Jesus depende do Pai. Foi Deus que o colocou na condição de Salvador. Entendeu? Foi Deus que colocou. Então a Trindade, uma doutrina pagã, que tenta confundir os incautos, porque isso é uma confusão. Tanto que a maioria joga na conta do mistério. O mistério? Como é que eu vou explicar o mistério? Ela tentou afastar os incautos da adoração verdadeira e está conseguindo. Veja o seu caso, que aparenta ser um rapaz sincero, mas está totalmente confuso. Entendeu? Jesus adora o pai dele. O pai dele é o Deus dele. Não, mas na Trindade, sabe como que é? E vai lá com o contorcionismo bíblico. Então não adianta. A Trindade são 3 deuses. O Instituto Alfa da Assembleia de Deus diz isso. Como é que pode? 3 deuses. É isso que vocês têm em mente, 3 deuses. Entendeu? Então Jesus não é que ele seja um Deus menor. Ele é submisso ao Pai, e aí? Paulo fala, para nós, 1 Coríntios 8,6, para nós há um só Deus, não é 3 deuses. Para os cristãos genuínos há um só Deus, bota isso na sua cabeça. E aí você vê os frutos das religiões trinitárias, política, guerras, envolvimento em cada coisa absurda, entendeu? E veja os verdadeiros cristãos sendo perseguidos no mundo todo praticamente, porque pregam o reino de Deus por meio de Jesus. Então não tem como, meu amigo. Desculpe, Mas com todo o respeito, é choro e ranger de dentes. Quando o senhor diz aí que a versão Almeida contém mais de 2.000 erros, talvez o senhor está querendo dizer sobre o tetragrama que foi substituído pela palavra Senhor, pela palavra Adonai, em algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Mas nós sabemos que é porque a pronúncia do nome Yahvé, do verdadeiro nome de Deus, se perdeu.
ao decorrer do tempo, porque os judeus eles não costumavam pronunciar o nome de Yahvé, o nome verdadeiro de Deus, conforme está lá porque eles se deparavam com o seguinte texto lá de Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 7, onde lá está dizendo: não tomarás o nome de Yahvé em vão. Então, por causa do temor e dessa superstição aí, eles pronunciavam a palavra Adonai, né, no lugar de Yahvé, que significa Senhor. Então, por isso que foi trocado em algumas passagens do Antigo Testamento, na versão Almeida, foi trocado a palavra, né, a tetagrama por Adonai, que é Senhor. Mas se nós formos ver a Bíblia da tradução do Novo Mundo, que está adulterada, porque no Novo Testamento não se encontra nenhuma vez no original grego o tetagrama, mas a palavra que nós encontramos lá é Kyrios no grego, que é Senhor. Então a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová substituíram 237 vezes a palavra Kyrios por Jeová, pelo tetagrama. Engano seu, quando a tradução Almeida coloca lá em nota que o próprio João Ferreira de Almeida encontrou mais de 2.000 erros só no Novo Testamento dele, né? E os eruditos da era moderna acham que tem muito mais do que isso. Não estou me referindo à questão do tetagrama, não, porque aí iria a mais de 10.000 erros, entendeu? Aí iria mais de 10.000 erros. Um detalhe interessante também, a pronúncia do nome de Deus não é Yahvé, não, viu? A pronúncia do nome de Deus, segundo fontes mais modernas, né? Como Nehemiah Gordon, um erudito hebraico, especialista em manuscritos, ele descobriu que a pronúncia, tem muitos manuscritos antigos do hebraico, que aparece ali a pronúncia Yehová, o tetagrama com sinais vocálicos, entendeu? E se você pegar a tradução Almeida, feita para os judeus, português de um lado e hebraico do outro, você vai encontrar Yehová, o tetagrama com sinais vocálicos, em todos os locais que a tradução do Novo Mundo coloca Jeová. A Bíblia King Jaime, né? O Rei Jaime, a mais atual, ela onde aparece as citações do Antigo e Novo Testamento, ela coloca também Yehová, né, em inglês. Então tem centenas de traduções agora em muitas línguas que colocam Jeová, ou Yehová, ou tetagrama com sinais vocálicos no Novo Testamento. Então a tradução do Novo Mundo ela é baseada no texto hebraico de Rudolf Kittel, que é uma referência, só para você se inteirar disso, né? Talvez você não saiba, né? Ou talvez até saiba, mas não citou, que é uma referência a Rudolf Kittel, e ela também é baseada no texto grego de Westcott Hort, que é o indicado pelos grandes eruditos da cristandade quando querem ensinar grego para uma pessoa. Então a tradução do Novo Mundo, conforme Jabes Bidum, ela é a melhor que tem. Ela é a melhor que tem, viu? Ele não é testemunho de Jeová. Benjamin Kedar, que é um hebraísta famoso, diz que quando ele quer citar o texto como está ali no original, ele cita aquilo que é conhecido como tradução do Novo Mundo. Então, acho que você está comendo pela mão dos outros. Desculpe, mas você é uma pessoa boa, né? Um jovem bom, mas está desinformado, muito desinformado. Eu tenho inclusive um vídeo chamado Tradução do Novo Mundo, erudito e confiável. Se você não assistiu, né? Eu nunca coloquei nada na internet, mas alguns irmãos colocaram e está lá para que você veja. Aí você vai ver 1 João 5,7 e tantos outros textos espúrios que tem na Almeida, tá certo? Tradução do Novo Mundo, erudito e confiável. Quando o Senhor menciona em 1 Coríntios 15, versículo 27 ao 28, aqui nós vemos que se trata aí de uma subordinação funcional de papel, né? Aí Jesus Cristo está tratando aí da função de Jesus como segundo Adão. Por isso ele será subordinado ao Pai, porque ele está ressuscitado, né, com o corpo glorificado, e só que ele tem a natureza divina e a humana. Ele tem a essência divina igual ao Pai. Nós vemos isso claramente na Bíblia. O Senhor mencionou aí que Jesus ele é chamado de Deus forte, né, lá em Isaías, né, Deus poderoso. E só que também nós vemos que Jesus, ele não é só chamado de Deus forte, como está escrito lá em Isaías. Jesus também,
ele é chamado de Todo-Poderoso. Por que Jesus ele é chamado de Todo-Poderoso? A Bíblia nos fala que Jesus Cristo, lá em Apocalipse 1, versículo 7 e 8, que Jesus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que há de vir sobre as nuvens buscar os seus escolhidos. Como que nós podemos saber que aí está se referindo a Jesus? Às vezes o senhor pode dizer, não, aí está se referindo a Jeová, mas como eu já disse, o tetragrama não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. Ali a palavra é Curios. Então, como ali está dizendo que é o Todo-Poderoso que há de vir sobre as nuvens buscar os seus escolhidos, nós vamos ver o que corrobora com isso, que é Jesus que vai vir buscar os escolhidos. É só nós analisarmos 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, lá está falando que é Jesus que vai vir buscar os escolhidos. Mateus 24, versículo 30 ao 31 também comprova que é Jesus que irá voltar para buscar os seus escolhidos. E para nós também compreendermos que aqui se trata de Jesus, que ele é o alfa, o ômega, o Todo-Poderoso, é só nós lermos Apocalipse 2, versículo 8, que lá está falando que Jesus é o alfa e o ômega. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 também fala que é Jesus que é o alfa e o ômega. E Apocalipse também 22, versículo 13 e 16 fala claramente que Jesus é o alfa e o ômega. Então nós podemos comprovar aqui literalmente que esse texto aqui de Apocalipse 1, versículo 7 e 8, falando que Jesus Cristo ele é o Todo-Poderoso, está se referindo a Jesus Cristo. Além disso, Jesus Cristo, a Bíblia fala que João 5, versículo 9 e 23, fala que tudo que o Pai faz, Jesus ele faz igualmente. Mateus 1, versículo 23, fala que Jesus Cristo ele é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em Tito capítulo 2, versículo 13, fala que Jesus ele é grande Deus. Isaías 9, versículo 6, fala que Jesus Cristo ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Em 2 Timóteo 4, versículo 1, fala que ele é juiz. Em Timóteo 6, versículo 15, fala que Jesus ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em 1 Coríntios 2, versículo 8, fala que Jesus ele é o Senhor da glória. E em Colossenses 2, versículo 9, fala que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. E tem mais, Jesus Cristo ele é Criador de todas as coisas, como eu já disse, em João 1, versículo 3 ao 10, Hebreus capítulo 1, Colossenses 1, versículo 16. E Jesus também ele recebeu adoração. Está lá em Mateus 15, versículo 25, Mateus 2, versículo 11, Mateus 28, versículo 16, Hebreus 1, versículo 6. Jesus ele é digno de louvor, está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 12. E Jesus também foi chamado de Deus por Tomé, está lá em João 20, versículo 28. João também chamou Jesus de Deus, está lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. E Pedro, o apóstolo Pedro chamou Jesus de Deus, está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. E o próprio Jeová chamou Jesus de Deus, como eu já disse, está lá em Hebreus 1, versículo 8. Nós sabemos também que Jesus, ele é eterno, está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Hebreus 13, Miqueias 5, versículo 2, fala que Jesus ele existe desde os dias da eternidade. E Hebreus 13, versículo 8, fala que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isaías 9, versículo 6, fala que ele é o Pai da eternidade. E lá em Romanos capítulo 5, capítulo 9, versículo 5, parte B, diz que Jesus ele é sobre todos, olha lá, Jesus ele é sobre todos e ele é Deus bendito eternamente. Então fica claro, a Bíblia é clara que Jesus ele é Deus Todo-Poderoso, que ele é igual ao Pai. A Bíblia é clara em dizer que, em nos informar que o nosso Deus ele é composto de 3 pessoas distintas, mas cada um deles tem as suas qualidades. Nós vemos uma das qualidades do Espírito Santo, é que quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Então, quando se nega que o Espírito Santo ele é Deus, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa ela pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. E a Bíblia fala que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, ele não terá perdão. Então nós vemos aí que o nosso Deus ele é 3 pessoas distintas, cada um deles com as suas qualidades, mas os 3 juntos se tornam um único Deus que deve ser adorado. Então não tem como existir um Deus todo-poderoso e um Deus rebaixado, um Deus um pouquinho menor, entendeu? Então espero que o senhor me compreenda aí e que nós possamos aí dar uma resumida aí para a gente poder finalizar esse assunto, tá bom, meu querido? Eu gostaria, senhor Pedro, que o senhor respondesse aquelas 2 perguntas que eu fiz para o senhor não respondeu ainda. As 2 perguntas é a seguinte: a primeira é a seguinte: se Deus ele existe no estado eterno, onde o tempo e o espaço não existem,
E se Deus ele tivesse criado a Jesus, Deus ele teria então que ter posto Jesus num espaço e num tempo, já criados antes do próprio Jesus. Mas se fosse assim, Jesus ele não teria criado todas as coisas. Então, como nós vamos explicar João capítulo 1, versículo 3 ao 10? E a segunda pergunta é se para os testemunhos de Jeová, Jesus ele não é Deus Todo-Poderoso, mas que ele é um arcanjo e que ele foi criado. Então, quando Deus ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, então isso significa que nós somos a imagem de Deus e a imagem de um arcanjo. Então, gostaria que o senhor explicasse também isso para mim. Mais uma vez, você fez uma salada de textos aí, tudo fora do contexto, né? Vamos lá. Isaías 9:6, pode pegar qualquer tradução boa, boa. Não folhetins, viu? Esses folhetins aí que algumas traduções têm aí, Bíblias com mais de 2.000 erros, né? Se botar a questão do nome, então dá mais de 10.000 erros, né? Pode falar Pai da Eternidade, mas na verdade ali é Pai Eterno. A própria Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego, fala Pai Eterno, não fala Pai da Eternidade, não. Isso aí é Jeová, viu? Porque a eternidade, ela existe, né? Porque Jeová é de eternidade a eternidade. Jesus é só eterno. Ele não é de eternidade a eternidade. Então, quando fala que ele seria, usa para o futuro, será chamado. Será chamado. Quando você cita aí Miqueias falando que ele é de eternidade, não, ali fala tempos antigos ou tempos remotos. Ele é de tempos antigos. Pega aí as traduções mais fidedignas, por exemplo, a NVI, se não me falha a memória, usa lá tempos antigos. Não adianta querer colocar Jesus numa posição que ele não quer, entendeu? Quando você fala aí que Jesus é chamado de Deus Todo-Poderoso, todos esses textos que você usa aí, o contexto derruba tudo. O contexto derruba todos eles. Não tem um que se firme diante do contexto. Por exemplo, vamos pegar aqui o que você citou aí, Apocalipse 1:8. Rapaz, eu tô começando a ver que você tem que estudar a Bíblia Cristo de Jeová, porque você é esforçado, mas tem muito pouco conhecimento bíblico. Desculpe aí a sinceridade, né? Com todo respeito. Por exemplo, no livro do Apocalipse, diz assim, olha, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Já começa por aí, né? Deus deu a revelação. Aí no versículo 2 fala assim, o qual deu testemunho da palavra, né, dada por Deus, e do testemunho dado por Jesus Cristo. Sim, de todas as coisas que viu. Agora o 3. Feliz quem lê em voz alta e os que ouvem as palavras desta profecia e observam as coisas escritas nela, pois o tempo designado está próximo. Então aqui já vimos que Jesus recebeu a revelação de Deus, porque ele, por ser menor que Deus, ele não tinha, ele teve que receber. Mas o ponto que eu quero destacar é o 4. Esse é o grande detalhe. Olha o 4. João, as 7 congregações que estão no distrito da Ásia, que tenhais paz, benignidade merecida, aliás, que tenhais benignidade merecida e paz da parte daquele que é, que era e que vem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Bem, então aqui aparece um personagem que é chamado de aquele que é, que era e que vem. Quando você pergunta para um trinitário incauto, quem é esse que é, que era e que vem? Sabe o que ele diz? Aí é Jesus, Jesus. Não, meu amigo, aqui não é Jesus, aqui é Jeová. Tem léxicos da cristandade que coloca aqui o tetagrama, viu? Tá certo? Coloca o tetagrama aqui, mostrando que aqui é Jeová. Por quê? Porque o 5 tem uma conjunção aditiva e passa a falar de Jesus. Olha a conjunção aditiva. É da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o governante dos reis da terra. Então, para um pouco, o 4 fala de alguém, que nós sabemos que é Jeová. A cristandade aprende com a gente isso aí. Certo? Então, o 4 é Jeová, aquele que é, que era e que vem, ou que há de vir, conforme fala algumas traduções. O 5 passa a falar de Jesus. Bem, aí do 6 em diante, vou pegar o 6. Aquele que nos ama, não o 6. Ele fez de nós um reino e sacerdote para quem?
para seu Deus. Então fala que Jesus fez um reino e sacerdotes para o seu Deus. Olha, rapaz, como é que você vai falar que Jesus é todo-poderoso se ele teve que fazer um reino e sacerdote para o seu Deus e Pai? Entendeu? Sim, a ele seja a glória, o poderio para sempre. Amém. Então mostrando que Jesus tem um Deus e ele fez um reino e sacerdote para o seu Deus. Agora vem o 7. Olha o 7 que você queria. Eis que ele vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá. Aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra baterão em si mesmo de pesar, por causa dele. Sim, amém. Então aqui está falando de Jesus, né? Então, mas fecha aqui. Sim, amém. Olha o 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem é o Alfa e o Ômega? Diz Jeová Deus, aquele que é, olha o que era e que há de vir novamente, olha. Aquele que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então o versículo 8 se aplica a Jeová, sim. A Almeida, baseada no texto hebraico e português, coloca aqui Jeová. Jeová. A tradução Almeida, a Bíblia do Obreiro, coloca aqui que o versículo 8 se aplica a Jeová, na explicação que ela dá. Então, meu amigo, o título El Shaddai, ou Pantocrator, nunca se aplica a Jesus. Nunca se aplica, nem El Shaddai, nem Pantocrator. Jeová, ele não abre mão desse título de Todo-Poderoso. Jesus é poderoso. Todo-Poderoso se aplica a Jeová. Pesquise mais que eu estou na loja, senão eu tiraria foto, cobre isso de mim. Eu tiraria foto da Almeida, tiraria foto do Dicionário Bíblico Internacional de Teologia do Novo Testamento, que eu considero, né, um dos melhores que eu já pesquisei, e todos eles falam que o versículo 8 se aplica a Jeová, não a Jesus. Até o 7 sim, a Jesus, mas o 8 se aplica a Jeová, entendeu? E esse fala, mas Jeová é uma vinda conjunta, sim, porque o reino é de Jesus, fez o reino para o pai dele. Então, quando Jesus vem, ele vem vindicando o reino do pai dele, né? Quando um diplomata vai num determinado país, ele representa o país que ele vai lá e está representando o presidente do seu país. É como se o presidente estivesse ali, porque tem um representante dele, entendeu? Então, mais uma vez, né, você foi infeliz nas suas asserções. E é interessante que fala pecar contra o Espírito Santo, porque isso é uma metomínia, né? É quando eu falo, por exemplo, meu espírito está triste. Não tem um espírito triste dentro de mim, entendeu? Então, falo do meu espírito como sendo eu mesmo, entendeu? Então, quando fala quem pecar contra o Espírito Santo, quem é a fonte do Espírito Santo? É Jeová. Tanto que não fala quem pecar contra o Pai, fala quem pecar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é de Jeová, e nesse caso a terceira pessoa seria maior que a segunda, né? Porque diz que quem pecar contra o Filho tem perdão, né? Olha só a confusão que vocês entram, né? Estude mais. Estude com a Testemunha de Jeová. Deve ter gente boa de Bíblia aí que possa te ensinar, viu, meu irmão? Seu Pedro, é uma pena que o senhor não quer admitir, né, que Apocalipse 1:8 se refere a Jesus, hein? Porque nós vemos claramente aí no versículo 5 que está se referindo a Jesus. Aí depois nós vemos que no versículo 6 fala do Pai. Aí no versículo 7 começa a falar novamente que é Jesus, que ele vai vir sobre as nuvens e todo olho verá, né, até os mesmos que transpassaram e todas as tribos da terra se alimentarão sobre ele, sim, amém. Aí quando fala eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, está se referindo a Jesus, porque aqui não tem o tetagrama, não está falando aqui que é Jeová. Aqui a palavra é curios aqui, entendeu? Então, o Senhor tenta aí fazer esse malabarismo aí, querendo dizer que não se refere a Jesus, mas conforme eu já disse para o Senhor, quando nós lemos Apocalipse 2, versículo 8, fala que é Jesus que é o alfa e o ômega. Quando nós lemos Apocalipse 1, versículo 17, mostra que é Jesus que é o alfa e o ômega. Quando nós lemos Apocalipse 22, versículo 13 e 16, mostra também que é Jesus que é o alfa e o ômega. Então fica comprovado claramente através desses versículos, esses 3 versículos aqui que eu acabei de citar, que quando está se referindo que Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, em Apocalipse 1 e 8, está se referindo a Jesus, porque esses 3 versículos que eu citei aqui comprovam que Jesus Cristo ele é o alfa e o ômega,
Então, sim, refere sim a Jesus, Apocalipse 1 e 8. Mas o Senhor não quer abrir mão disso e o Senhor quer usar, quer passar, falar que está se referindo a Jeová, mas nós sabemos que a Bíblia de vocês está toda adulterada. Se nós formos olhar a tradução do Novo Mundo, nós vamos ver que falta 13 versículos. O senhor sabe disso. O senhor pediu para o senhor ler esses versículos aí agora. O senhor vai ver que só tem um risco. O senhor sabe disso, que foi omitido da Bíblia de vocês, porque vocês acreditam que eles são espúrios, esses versículos. Então nós sabemos que a Bíblia de vocês são totalmente adulterada para acomodar os erros doutrinários de vocês. E também, como eu já disse, a palavra kurios, no original grego, que é Senhor, foi trocada pelo tetragrama. Então, visto que não há mais o porquê eu mencionar mais nada, porque não é por muito eu falar que eu vou convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. E isso que nós estamos fazendo é algo até bonito. As pessoas não devem olhar para esse tipo de atitude, esse tipo de conversa que nós estamos tendo sobre a Bíblia e achar que isso é ridículo, que esse tipo de coisa não pode. Mas o que nós estamos fazendo é cumprindo os mandamentos. Né? O próprio Jesus ele debatia a palavra, Estevão debateu a palavra e também Jesus ele disse, né, em Mateus 28, versículo 19: Ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em Marcos 16, versículo 15, ele disse: Ide por todo o mundo. Então nós estamos obedecendo a palavra de Deus, tendo esse tipo de conversa amigável, né, e sadia, né? Só que nós temos que tomar cuidado, porque lá em Mateus 22, versículo 29, Jesus ele disse: Errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. É por isso que nós temos que ter o conhecimento. E Oséias 4, versículo 6 fala que o povo ele foi destruído, né? O povo peca porque ele falta o conhecimento. E lá em João 8, versículo 32 está dizendo: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então gostaria de agradecer aí por ter tido essa conversa com o senhor. Já estou finalizando a minha participação aqui nessa conversa, visto que não há motivo de se falar mais nada, porque tudo que tinha que ter sido falado aqui nesse assunto, nessa conversa, nós já tratamos. Então, espero que o senhor não fique aí chateado comigo, né, que a nossa amizade possa continuar. E se o senhor quiser outras vezes conversar sobre algum outro tema bíblico, a gente está aqui à disposição para estar conversando com o senhor, tá bom? Que Jeová lhe abençoe aí e que o senhor tenha aí um ótimo dia na presença de Deus aí. Deus abençoe, Pedro Calvacho. Nesse momento, eu gostaria de informar aí aos ouvintes, a todos que estão assistindo a esse debate, que eu estarei colocando as imagens aí, as fotos que Pedro Calvacho mandou para mim de alguns comentários bíblicos, né, de dicionários bíblicos sobre Apocalipse 1:8, mostrando ali que não se aplica a Jesus, mas logo após eu estarei colocando também comentários bíblicos, né, de enciclopédia bíblica, de revista de escola dominical, de livro teológico, mostrando que esse versículo de Apocalipse 1:8 se aplica a Jesus, tá bom? Viu, Moisés? Eu fiquei de te mandar aqui referências mostrando que o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8, se aplica a Deus e não a Cristo. Então, estou te mandando uma série de dicionários, enciclopédias bíblicas, né? Estou te mandando também um áudio de um irmão que ele faz muitos áudios assim curtos. Ele tinha 2 áudios lá, um falando do Apocalipse 1:4, baseado na literatura da Assembleia de Deus, e o Apocalipse 1:8 baseado também no estudo pentecostal da Assembleia de Deus. Então você vai ver de todas as formas que o 1:8 do Apocalipse é para Deus, para Jeová, não é para Jesus, tá bom? Estou te mandando inclusive uma Bíblia Almeida português e hebraico. Você vai ver aí que no texto hebraico, 1:8 tem o tetragrama, rezando com sinais vocálicos, rezando Yehová, entendeu? E mostrando que não tem nada a ver com Jesus. Até o 7 fala de Jesus. O 8 passa a falar na primeira pessoa, entendeu? Mostrando que ali é Jeová entendeu? O anjo fala ali sobre Jeová, não sobre Jesus. Tá certo? Estou te mandando aí, mandando inclusive a Bíblia do Obreiro, Almeida, edição Revista Corrigida, também falando que o capítulo 8, o versículo 1 de Apocalipse, versículo 8, também é o Pai. Se aplica ao Pai, não ao Filho. Tá certo? Então, estou te mandando aí, você veja com calma, né? Só para você ver que quando a gente fala uma coisa, nós falamos com base, entendeu?
porque a nossa literatura vai para o mundo todo. Onde você se imaginar que tem gente, ela vai lá. Então tem que ser uma coisa realmente bem estudada, para não passar vexame, obviamente, né? Tá certo? Então, estou enviando aí. Qualquer dúvida, você entra em contato comigo. Eu vou mostrar a você agora, amado ouvinte, todos vocês que estão assistindo a esse debate, comentários bíblicos, né, e comentários aí de enciclopédia bíblica, comentário teológico e também um comentário de um teólogo famoso, o nome dele é John Gill, e esse teólogo aí, ele nem é da Assembleia de Deus, ele é da Igreja Batista. Então vamos começar aí. Nós vemos aí nessa imagem, nessa foto aí, que é uma revista da Escola Bíblica Dominical do ano de 2008, né, da CPAD, Jovens e Adultos, e o título da revista é Jesus Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E nós vemos aí claramente, né, nomes e títulos de Cristo, né, divindade lá, Alfa e Ômega, Apocalipse 1 e versículo 8. Tá vendo? Então se aplica a Jesus, segundo essa revista aqui da CPAD, da Escola Bíblica Dominical do ano de 2008. O próximo comentário bíblico aí é dessa pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, né? Um homem muito conhecido, teólogo e comentarista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nós vemos claramente aqui Jesus Cristo, né? E seus nomes e títulos. Aí nós vamos ver aí Alfa e Ômega, Apocalipse 1 e 8. Olha lá, Alfa e Ômega, se aplica a Jesus. Vamos ver que está circulado o nome Jesus e está na página 422 dessa pequena enciclopédia bíblica. Vamos passar para o próximo comentário. E nós vemos aqui um livro de teologia da CPAD também, da curso de teologia da ETAD, e aqui no livro Doutrinas Bíblicas, nós vemos aqui que Apocalipse 1:8, está aqui no quadro O Filho, onipotente, Apocalipse 1:8, então também se aplica a Jesus Cristo. Vamos passar aí para o próximo comentário bíblico. Aqui nós vemos um comentário bíblico de um teólogo que ele nem é da Assembleia de Deus, o nome dele é John Gill, como vocês estão vendo aí, olha lá, pregador teólogo. Nós vemos aqui que ele era do Reino Unido, da Grã-Bretanha, e ele foi autor de uma análise bíblica, né, em inglês. E o pai dele era diácono da Igreja Batista e ele também fez parte da Igreja Batista. Olha o que ele diz, ó. Eu sou o Alfa, Ômega, eu sou o Alfa e o Ômega. Estas são as palavras do próprio Cristo. Aqui embaixo ele coloca: Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. E elas significam que Cristo é o primeiro e o último. Então até esse teólogo aqui, né, ele foi o autor aí de uma análise bíblica, né, em inglês, né, porque ele era da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Então John Gill, ele disse que o Alfa e o Ômega é a primeira letra do alfabeto, Apocalipse 1:8, significa aí que Cristo é o primeiro e o último. E também ele fala que estas são as palavras do próprio Cristo. Então não precisa de nem comentário da própria Igreja Assembleia de Deus. Tem comentários de teólogos de outras denominações que ensina também que Apocalipse 1:8 se aplica a Jesus. Também um comentário bíblico aqui da Bíblia Shed, Apocalipse 1:8, nós vemos aí o comentário bíblico, ó, está dizendo assim: Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego, apontando para Cristo, como autor e fim de todas as coisas. Então fica claro aí, mais um comentário bíblico apontando que o Alfa e o Ômega de Apocalipse 1:8 se aplica a Jesus. Vamos ver o próximo comentário. Esse próximo comentário aqui, o último que eu estarei mostrando, é da Bíblia de Estudo Dake, também da CPAD, e fala aqui no comentário bíblico de Apocalipse 1:8, a primeira e a última letra do alfabeto grego, usado 4 vezes em Apocalipse, para referir-se a Cristo. Em todas as passagens, exceto em Apocalipse 21, versículo 6, né? Então em todas as demais, está mostrando que se aplica a Jesus, né? Está falando aqui, ele também é chamado de o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é chamado de o Todo-Poderoso em Apocalipse 1:8. Ele é o primeiro e o último aqui. Então esse versículo se aplica a Jesus Cristo. Aqui é um comentário da Bíblia Assembleia de Deus,
Quando nós olhamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, nós vamos perceber que o versículo ele está todo em vermelho, e essa Bíblia, todas as vezes que é Jesus que está falando, as letras estão em vermelho. Então, segundo essa Bíblia aqui, é o próprio Jesus Cristo que falou: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E quando nós olhamos também nessa mesma Bíblia da Assembleia de Deus, no resumo da declaração de fé das Assembleias de Deus, nós vamos ver na página 5, quando está falando de Jesus aqui, ó, Jesus também é Deus, nós vamos perceber que quando se aplica o atributo divino para Jesus onipotente, está aplicando Apocalipse 1:8. Então, segundo essa Bíblia aqui da Igreja Assembleia de Deus, na declaração de fé das Assembleias de Deus, Apocalipse 1:8 é aplicado para Jesus, dizendo que Jesus ele é onipotente. Nesse momento aí eu gostaria de revisar alguns pontos aí que eu mencionei aí no debate. O primeiro ponto é que eu provei aí que 1 João capítulo 5, versículo 7, ele consta nos manuscritos mais antigos, do século I e do quarto século. Então, estarei colocando mais uma vez na tela aí para você ver todos os manuscritos que se encontra o texto aí de 1 João capítulo 5, versículo 7. O segundo ponto é que a Bíblia ela mostra que o Espírito Santo ele é Deus e que o Espírito Santo ele tem atributos divinos, conforme eu já mencionei aí no debate. O Espírito Santo ele foi chamado de Deus por Ananias, né, lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. O Espírito Santo ele é onipresente, está lá em Salmo 139, versículo 7. Ele é onipotente, está em Romanos 15, versículo 13 e 19. E ele é onisciente, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. O terceiro ponto é que eu mostrei que a Bíblia ela mostra que Jesus ele é Deus e ele tem também atributos divinos, conforme eu já disse. Nós vemos que Jesus ele é onipresente, está lá em Mateus 18, versículo 20, ele é onisciente, está lá em João capítulo 16, versículo 30. A Bíblia mostra que Jesus ele é onipotente, está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, dizendo que Jesus Cristo ele é Deus forte. E em Apocalipse 1, versículo 7 ao 8, Jesus Cristo ele é o Todo-Poderoso. E também eu provei que Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 8, ele se aplica a Jesus, né? Porque a palavra ali no original grego é Kyrios, não existe, não tem no Novo Testamento o tetagrama, mas todas as vezes que aparece na tradução do Novo Mundo o tetagrama, né, que é o nome Jeová, na verdade no original ali grego a palavra é Kyrios. Em quarto lugar, nós vemos que Jesus ele não pode ser um Deus menor, e também ele não pode ter sido criado, porque senão invalidaria Isaías 43, versículo 10, parte B, onde lá está dizendo que antes de Deus nenhum Deus se formou e depois de Deus nenhum outro Deus haverá. E o quinto ponto que eu quero abordar novamente é que o nosso Deus ele é composto de 3 pessoas distintas, cada um deles tem as suas qualidades. Vou dar um exemplo. Um dos exemplos do Espírito Santo é que quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Isso está escrito lá em Marcos capítulo 3, versículo 28 e 29. Então essa é uma das qualidades do Espírito Santo. Quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Então, amado ouvinte, você que está ouvindo aqui esse vídeo até o final, tome cuidado. Se você não crê que o Espírito Santo é Deus, você está correndo um grande risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Então, o nosso Deus ele é composto de 3 pessoas distintas e cada um deles com as suas qualidades. Mas os 3 juntos formam um único Deus que deve ser adorado. Somente um Deus nós devemos adorar, e não 3 deuses conforme foi apresentado aí, mas nós adoramos um único Deus, um Deus que é composto de 3 pessoas. E lembrando a você, amado ouvinte, que em Mateus 24, versículo 11, está dizendo lá que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Então você ouvinte, escute bem aí os argumentos de ambas as partes, né? E só você pode decidir a qual caminho andar. E o Espírito Santo é quem convence. Não é por muito eu falar que eu vou convencer ninguém, mas é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher da verdade. Eu termino aí esse vídeo com João capítulo 8, versículo 32, que lá está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gostaria também de agradecer a você aí que assistiu esse vídeo até o final e que esse vídeo possa te ajudar aí a compreender melhor a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus.
e que Deus possa vos abençoar e fiquem todos na paz do Senhor.